Olá! Seja bem-vindo ao nosso curso de resolução de questões da IDECAM. São 100 questões ao todo. 100 questões para que você aprenda a língua portuguesa na prática. Essa nossa primeira aula é uma aula com questões de interpretação e compreensão. Olha, as primeiras aulas, acho que até a quarta, quinta aula, eu não coloquei 10 questões, eu coloquei uma quantidade menor de questões. São questões que demoram um pouco mais, e eu preferi deixar um maior número de questões para assuntos que caem com maior frequência, e que tem mais detalhes, como concordância, regência, crase, pontuação, orações, então toda essa parte que é muito importante. Não que essas aulas iniciais não sejam importantes, também são importantes. E olha, nessa primeira aula nós temos interpretação e compreensão. É muito importante que você saiba a diferença entre o que é interpretação e o que é compreensão. E o que é interpretação? Interpretação é dedução, é inferência. Você vai notar que em muitas questões da IDECAM você tem esse enunciado com inferência, ele vai falar de inferência. Então, olha, como é que se faz isso? A partir da leitura do texto, eu vou buscar informações que estão fora do texto, que estão correlacionadas ao texto. Cuidado! Não é extrapolação, eu não vou extrapolar o que foi apresentado no texto. Eu vou, a partir do que foi dito no texto, eu vou buscar informações que estão correlacionadas. Esse é o processo de interpretação. Então, quando no enunciado ele diz assim, olha, infere-se do texto o quê? Deduz-se do texto o quê? Conclui-se do texto o quê? O autor pretendeu afirmar. Olha, se o autor pretendeu afirmar, é porque ele não afirmou. Então o processo é de interpretação. Agora, compreensão. Na compreensão, eu vou buscar informações que estão no texto. É um copiar e colar. E aí o enunciado, de acordo com o texto, o autor afirma que, se ele afirma é porque está no texto, o autor afirma que, conforme o texto, segundo o texto, consoante o texto, são enunciados próprios para o processo de compreensão textual. Então, interpretar não é a mesma coisa de compreender e você tem que ficar muito atento ou atenta a isso. Então, vamos lá às nossas primeiras questões da IDECAM, questões sobre interpretação e compreensão. Vamos lá. Então, vamos lá para a nossa primeira aula aqui de resolução, primeiras questões dessa primeira aula, vamos ver, questões de interpretação e compreensão. Então nós temos aqui um texto, 2021 IDECAM, e diz aqui, olha, uma escritora reconstrói o país. A Ruanda de Scholastic Mukazonga. Mukazonga. Difícil dizer isso, Bom, mas não interessa essa parte, olha. Logo no início aqui, primeiro parágrafo, em A Mulher de Pés Descalços, obra dessa pessoa que a gente citou aqui, que eu não vou repetir o nome, é claro, dedicada à memória de sua mãe, a narradora em certo momento reflete sobre a dificuldade de se manter a vaidade no vilarejo formado na região de Jitagata, campo de refugiados para onde sua família foi enviada quando ela ainda era criança. A mãe da escritora, Stefania, era uma pessoa a quem muitas garotas recorriam para descobrir se poderiam ser consideradas moças bonitas. Ela tinha um histórico de sucesso na formação de casais. Nas tardes de domingo, geralmente guardadas para descanso ou alguma diversão, era comum que jovens fossem ao seu quintal para concorrer um pouco por sua atenção. A beleza é um dado social, definida na interação entre as pessoas e seus critérios mudam com o tempo. No entanto, uma vez que as pessoas participam da vida social, todos passam a reproduzir uma noção culturalmente aceita do que é considerado bonito. Qual a dificuldade então? Por que o juízo de uma pessoa tinha tanta importância? Porque lá não havia espelhos. Nos dias de sol forte, era possível correr a uma poça d'água para ver o
o próprio reflexo, mas o retrato era imperfeito e oscilante. A solução era saber de si pelos olhos de outros. Essa situação nos permite ver um pouco da matéria de que é feita a literatura dessa Mukasonga. Relações comunitárias, precariedade material, busca de si. O ritmo da prosa é balanceado por uma certa temporalidade rural, a experiência histórica que sombreia todos os acontecimentos narrados, uma espécie de moldura instável que frequentemente invade a imagem central. Manifesta-se como violência. Muitos os que moram em Jitagata foram enviados para lá por serem Tutsis, a etnia que passou a ser perseguida após a subida dos Hutus ao poder de Ruanda nos anos 1960. A escritora de Mukasonga é resultado dos conflitos que caracterizaram o país no século XX. Seu primeiro livro tem o título Baratas. Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus, que defendiam abertamente seu extermínio. Essa persistente agressão contra a humanidade das pessoas, enfim, teve um resultado condizente com a desumanização. Ela explodiu no genocídio em 1994, no qual centenas de milhares de ruandenses foram assassinados. A estimativa mais baixa é de que 800 mil pessoas foram mortas, a maioria delas a golpes de facão. A história da violência em Ruanda não pode ser compreendida sem considerar o colonialismo europeu. Em 1931, autoridades belgas definiram que todos os indivíduos de Ruanda tivessem em seus documentos o registro de sua etnia. Esse marco é decisivo para se entender as tensões criadas no país, pois fixou o que não era rígido. Antes, a identidade étnica da região era mais fluida. Um Hutu poderia se tornar um Tutsi com o tempo, a depender do casamento e das relações estabelecidas ao longo de sua vida e vice-versa. A administração colonial também manteve o privilégio de uma elite Tutsi no acesso a postos e comando. O processo de independência política do país teve início em 1959 e foi concluído em 1962, quando se formou o governo liderado por Gregory Kayibanda, um político de origem Hutu. Nas décadas seguintes, a tensão entre Hutus e Tutsis se intensificou. Muitos Tutsis partiram para o exílio em países vizinhos como Burundi e Uganda, de onde organizaram movimentos de resistência. Outros foram enviados a campos de refugiados ou regiões inóspitas dentro do próprio país, como ocorreu com a família de Mukasonga. A história da formação populacional de Ruanda é marcada por divergências. O jornalista Philip, autor de Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, admite que havia uma divisão étnica antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas reconhece que não existia uma compreensão comum sobre o significado dela. Acredita-se que os Hutus seriam povos mais ligados ao trabalho na agricultura. Os Tutsis, por sua vez, se ocupariam majoritariamente da pecuária. No entanto, independente do grupo étnico, todos falavam a mesma língua, compartilhavam práticas culturais, visões de mundo, casavam-se entre si, moravam próximos uns dos outros, enfim, viviam sem a distinção incontornável que se cristalizou posteriormente. Scholastic Mukasonga tem consciência de como seu país foi afetado pelo projeto colonial. A despeito das nomenclaturas Hutu, apesar das nomenclaturas Hutu, Tutsi ou Tuá, todos os nascidos em Ruanda são efetivamente ruandenses. Ela recusa a narrativa de que um grupo tenha chegado antes do outro.
de que suas diferenças são ancestrais. Em A Mulher de Pés Descalços, há um diálogo da narradora com a mãe, no qual ela percebe a força da narrativa colonial, na qual a ascendência Tutsi tinha origens bíblicas. A voz criada pela autora em seus livros pretende retomar para si a história do povo em que ela nasceu. Suas obras, portanto, têm vários alcances. É um projeto literário entrelaçado a uma forma de escrita da história. Em sua versão de sobrevivente, há a intenção de recuperar uma memória coletiva destroçada na brutalidade do genocídio. Bom, cansativo o texto, pessoal. São 46 linhas desse texto, não é? Então, com base nele, né, eu vou pedir para que vocês tenham um material impresso aí, né, que é disponibilizado pelo Estou Preparado. É importante que antes de você ver a questão, analisar a questão comigo, você tenha lido esse texto, né? Beleza? Então vamos lá. Assinale a alternativa que indique corretamente uma ideia extraída do texto por inferência, dedução, por correta interpretação e não por extrapolação. Então, pessoal, eu vou direto à resposta, porque é um texto muito longo, né? Então eu vou direto à resposta. A resposta para essa questão é a letra B de bola, que diz assim, olha: como não havia espelhos, os habitantes de Jitagata não podiam se avaliar se eram bonitos ou não, de acordo com um padrão social, né? Socialmente aceito na época. Por isso, dependiam da consulta à Estefania, né? Então isso é verdade. Eu posso sim entender isso a partir da leitura do texto, né? Tudo bem, a resposta é a letra B para essa primeira questão. Segunda questão, ainda a respeito do texto, né? Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus, que defendiam abertamente seu extermínio. A respeito do período acima, analisa as afirmativas a seguir, certo? Analisa as afirmativas a seguir. É possível compreender que somente os Hutus, que defendiam o extermínio dos Tutsis, os chamavam de baratas, conforme o texto. Olha, isso é verdade, né? Verdadeiríssimo. 2. Há uma estrutura de voz passiva no período, será? Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus, que defendiam abertamente seu extermínio. Não vi voz passiva aqui não, gente. Olha, não há voz passiva. O sujeito aqui é a gente. Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus, que defendiam... apesar que os Tutsis eram chamados pelos Hutus. Olha, os Hutus chamavam os Tutsis. Pode ser, gente. Há uma estrutura de voz passiva aqui nesse trecho, olha. Tá certo. Só há no período um pronome que exerce papel adjetivo. Vamos ver. Pronome com papel adjetivo é o pronome que vai acompanhar um substantivo. Então vamos lá. Dessa forma, olha, essa está acompanhando forma, é um pronome adjetivo. Deixa eu ver outro. Pelos que defendeu abertamente seu extermínio. Não, seu extermínio está acompanhando aqui. Extermínio é outro pronome adjetivo. Olha. Essa e seu são dois e não apenas um. Então, 1 e 2, resposta correta para a primeira questão. Ou para a segunda questão, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Vamos lá, terceira questão. 2021, IDECAN, é a respeito do mesmo texto, né? A solução era saber de si pelos olhos de outros. Essa situação nos permite ver um pouco da matéria de que é feita a literatura de Mukasonga. Relações comunitárias, precariedade material, busca de si. O segmento sublinhado no excerto acima, em relação ao que é dito anteriormente, reproduz uma... Aí ele quer saber o seguinte, olha, quando ele diz aqui, nos permite ver um pouco da matéria de que é feita a literatura de Mukasonga. Aí ele vai dizer de que é feita essa literatura, de relações comunitárias, precariedade material e busca de si. Né? Então, reproduz uma explicação, uma enumeração, exemplificação, explicitação, exceção
Olha, a resposta com certeza é a letra C, exemplificação. Ele colocou exemplos sobre a matéria que constitui a literatura de Mukasonga, né? Um pouco da matéria de que é feita quais são as matérias que constituem essa literatura. Aí ele coloca alguns exemplos: relações comunitárias, precariedade material, busca de si, né? Exemplificação, resposta letra C para a terceira questão. Questão de número 4, questão 2021, IDECAN. O texto para apresentar a obra de Mukasonga mescla a tipologia argumentativa com a tipologia eminentemente... Olha, pessoal, com certeza ela conta, o autor ele conta uma história, né? Também. Então é uma narrativa, é a letra D. Narrar é contar história, então ele mistura a argumentação com a narrativa. Resposta letra D de dado para a quarta questão. Quinta questão, com base no mesmo texto, né? Então diz aqui, acerca das inferências corretas com base no texto, analise as afirmativas a seguir. O primeiro livro de Mukasonga tem como pano de fundo a perseguição dos Hutus pelos Tutsis, que acabaram se refugiando em Jitagata. Olha, pessoal, na verdade é o contrário aqui, né? É a perseguição dos Tutsis aos Hutus. Certo? Os Tutsis perseguem os Hutus. Então, quase certo aqui. Mas aí esse errinho aqui, ele trocou, né? Então, o 1 está errado. 2. A presença europeia em Ruanda contribuiu para a violência étnica, uma vez que promoveu com rigidez a separação entre os grupos. Isso é verdade, é dito no texto, que antes da presença europeia, eles conseguiam conviver, Hutus com Tutsis, né? E depois houve uma separação rígida, né? E o terceiro aqui, ao passo que os Hutus viviam mais ligados à agricultura, os Tutsis se ocupavam mais da pecuária. Isso não impedia que eles vivessem em harmonia antes da chegada dos europeus. Isso também é verdade, né? Então, 2 e 3 corretos. Vamos ver qual é a resposta? 2 e 3 corretos. Resposta letra C. Resposta letra C. Tudo bem? Marcar aqui, olha. Próxima questão, questão de número 6. Questão 2019, IDECAN. E diz assim: filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizado, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Esse é um fragmento do livro Memórias Póstumas Brás Cubas e Machado de Assis. Bom, a construção textual, e aliás gosto dos epitáfios, eles são, entre a gente civilizado, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo, constrói-se por meio de recurso de ironia, o que gera no contexto apresentado uma crítica exclusivamente social acerca da inutilidade dos epitáfios, predominantemente dogmática acerca da inexistência dos epitáfios, predominantemente filosófica acerca da função dos epitáfios, exclusivamente epistemológica acerca da inutilidade, quase que não sai, inutilidade dos epitáfios, exclusivamente social acerca da função dos epitáfios. Olha, a resposta dada pela IDECAN foi a letra C, predominantemente filosófica acerca da função dos epitáfios. Tá aqui. Aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizado, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo, né? Então, é uma análise filosófica assim dos epitáfios, e a resposta é a letra C. Vamos à sétima questão e última. Deixa eu ver se aqui, eu acho que é a última essa. Vamos ver. Sobre construção textual, pode-se afirmar que no texto 2 há predominância de. Então, olha, pode-se afirmar que no texto 2 há predominância de. Ele quer saber qual é a predominância no texto 2. É um texto que traz uma narração argumentativo-filosófica, né? Então, resposta letra A.
Foi isso marcado pela banca, né? Aqui a repetição, só foi para a gente voltar um pouco. Realmente resposta letra A para a 7ª questão desta aula. E essa foi a última questão desta nossa aula. É isso aí! Se você teve dúvida durante a resolução de questões, né? Então entre em contato comigo por meio do Instagram, lá no direct, vai lá e entre em contato comigo. Meu Instagram é @professor Tiago Xavier, ou pelo meu canal no YouTube, Português no Alvo, lá no YouTube. Então é isso! Até a próxima aí, pra frente, concurseiro!